Sol atinja a superfície marciana e produza substâncias químicas que podem oxidar comidas. Talvez haja algum catalisador no solo marciano que consiga combinar gases atmosféricos com o solo e fazer moléculas orgânicas. As areias vermelhas de Marte foram escavadas 7 vezes nos 2 locais de pouso diferentes, tão distantes um do outro quanto Boston de Bagdá. Seja lá o que estivesse produzindo esses resultados, provavelmente estava em Marte todo, mas era vida ou apenas a química do solo? Estudos recentes sugerem que um tipo de argila que sabe se existir em Marte pode servir como catalisadora para acelerar, na ausência de vida, reações químicas que lembram as suas atividades. Pode ser que no início da história da Terra, antes da vida, houvesse pequenos ciclos químicos fazendo no solo algo como fotossíntese e respiração, que iriam então ser incorporadas pela biologia quando surgiu a vida. Pode haver vida em um outro lugar que não os 2 pequenos locais que examinamos, ou talvez haja vida de um outro tipo em Marte todo. A vida é só um tipo de química de complexidade suficiente para permitir a reprodução e a evolução. Será que um dia iremos achar um espécime de vida baseado não em moléculas orgânicas, mas em uma outra coisa, uma coisa mais exótica? As experiências microbiológicas da Viking descobriram que o solo marciano não é cheio de restos orgânicos de criaturas outrora vivas. Talvez a química reagente da superfície tenha destruído moléculas orgânicas, moléculas baseadas em carbono. Ou talvez não haja vida em Marte e a Viking tenha apenas descoberto um estranho solo químico. Ou talvez haja vida sim, mas ela não é baseada na química orgânica como é a vida na Terra. Pessoalmente, eu acho que não é uma possibilidade muito provável. Eu sou um defensor ferrenho do carbono e admito isso livremente. O carbono é tremendamente abundante no cosmos, visto que faz moléculas orgânicas maravilhosamente complexas que são incrivelmente boas para a vida. Eu também sou um defensor ferrenho da água. Ela é um solvente ideal para as moléculas orgânicas e permanece líquida em uma extensão muito grande de temperaturas. Mas, às vezes, eu penso, a minha afeição por estes materiais tem algo a ver com o fato de eu ser feito principalmente deles. Nós somos baseados em carbono e água porque estes materiais eram abundantes na Terra na época da origem da vida. Pode a vida em outro lugar ser baseada em materiais diferentes? Eu sou uma coleção de moléculas orgânicas chamadas Carl Sagan. Você é uma coleção de moléculas quase idênticas com uma etiqueta coletiva diferente. Mas isso é tudo? Não há nada aqui dentro além de moléculas? Tem gente que acha essa ideia um tanto humilhante para a dignidade humana. Mas eu acho enobrecedor e divertido descobrir que vivemos em um universo que permite a evolução de máquinas moleculares tão intrincadas e sutis como nós. A essência da vida não são apenas os átomos e pequenas moléculas que há em nós. Também são o modo, o ordenamento, o jeito como essas moléculas são reunidas. Às vezes, nós lemos que os produtos químicos que formam um corpo humano valem no mercado aberto apenas 97 centavos ou $10 ou algo assim. E é muito deprimente saber que nossos corpos são avaliados por tão pouco. Mas essas estimativas são, para os humanos, reduzidas aos nossos componentes mais simples possíveis. Que coisa toda é esta à minha frente? São exatamente os átomos que formam os corpos humanos e também nas proporções certas. Nós somos feitos na maior parte de água, e isso não custa quase nada. O carbono é contado como carvão, o cálcio de nossos ossos é giz, o nitrogênio em nossas proteínas é ar líquido, o ferro em nosso sangue são pregos enferrujados, um pouco de fósforo e alguns traços de elementos. Se não soubéssemos mais coisas, poderíamos ficar tentados a pegar todos esses átomos e misturá-los em um recipiente assim.
e mexer. Poderíamos mexer o quanto quiséssemos e, no fim de tudo, teríamos uma enfadonha mistura de átomos. Como poderíamos esperar outra coisa? A beleza de um ser vivo não são os átomos que vão nele, mas o modo como os átomos são reunidos. Informação destilada por mais de 4 bilhões de anos de evolução biológica. Incidentalmente, todos os organismos da Terra são feitos essencialmente dessa matéria. Um conta-gota cheio desse líquido poderia ser usado para fazer uma lagarta ou uma petúnia, se nós soubéssemos como reunir seus componentes. Toda a vida na Terra é feita da mistura dos mesmos átomos. Em outro planeta, os frascos da vida podem estar cheios de átomos muito diferentes e pequenas moléculas. Mas eu acho que as formas de vida em muitos mundos vão consistir, de um modo geral, dos mesmos átomos que são populares aqui. Talvez até das mesmas grandes moléculas. Então eu não acredito que possamos salvar a ideia da vida em Marte apelando para produtos químicos exóticos. Às vezes ouvimos falar de possíveis formas de vida nas quais o silício substitui o carbono ou talvez a amônia líquida substitui a água. Mas às temperaturas marcianas não parece haver alguma molécula plausível baseada em silício que possa carregar um código genético. E a amônia só é líquida sob pressões altas e temperaturas baixas. Um dia, num futuro distante, poderemos ter uma coleção de frascos, cada um contendo a bioquímica elementar de um outro mundo. Eu não sei se haverá um escrito Marte. Mas se houver, aposto que estará cheio de moléculas orgânicas. Mas há outro meio de buscar vida em Marte, de procurar as descobertas e as delícias que um meio ambiente heterogêneo nos promete. Uma das coisas que um gafanhoto pode fazer, mas a Viking não pode, é se deslocar. Nós pousamos nos locais mais tediosos de Marte. Por todas as sólidas descobertas científicas e sinais atormentadores que a Viking forneceu, sabemos que há um número enorme de locais muito mais interessantes no planeta. Nós precisamos de um veículo ambulante com experiências avançadas em biologia e química orgânica, capaz de pousar nos locais seguros, porém tediosos, e se deslocar para os locais interessantes. Este veículo ambulante foi desenvolvido pelo Instituto Politécnico Rensselaer. Há uma longa lista de coisas bobas que ele não sabe fazer. Um ambulante de Marte não tem tempo para perguntar se eu devo tentar um declive íngreme. Ondas de rádio viajando à velocidade da luz levam cerca de 20 minutos para ir e voltar à Terra. Quando receber a resposta, ele pode ter virado uma pilha de sucata ou metal retorcido no fundo de um cânion. Um ambulante tem que pensar sozinho. Imagine um ambulante com olhos de laser como este, mas cheio de instrumentos biológicos e químicos sofisticados, braços para colher amostras, microscópios e câmeras de televisão perambulando pela superfície de Marte. Ele poderia seguir todo dia para o seu próprio horizonte. Um aspecto distante que ele mal resolveria ao nascer do sol pode estar sendo farejado e provado ao cair da noite. Bilhões de pessoas veriam a aventura desenrolar-se em seus aparelhos de televisão, enquanto o ambulante explora o leito de antigos rios ou aproxima-se cuidadosamente das enigmáticas pirâmides de Elysium. Uma nova era de descobertas iniciar-se-ia. A maior parte da espécie humana testemunharia a exploração de um outro mundo. Há apenas 80 anos, não podíamos chegar mais perto de Marte do que nos esticando para ver uma imagem mínima e tremeluzente através de um telescópio no Arizona. Agora, os nossos instrumentos realmente tocaram o planeta. A Viking é um legado de H.G. Wells, Percival Lowell, Robert Goddard. A ciência é um empreendimento participativo que abrange gerações, quando ela nos permite ver o lado mais distante de um horizonte.